pessoal, eu sou o professor Renan, eu sou um dos responsáveis pela disciplina de Mecânica dos Solos aqui do nosso curso de Engenharia Civil da UEL. Eu vim trazer para vocês aqui então um panorama geral da disciplina, o que a gente estuda nessa disciplina e a importância dela na Engenharia Civil. Então, o que a gente estuda na disciplina de Mecânica dos Solos? Então, primeiramente nós temos toda a parte de caracterização dos solos, tanto a caracterização física, granulométrica, limites de consistência, enfim, a gente vai definir todas as características daquele solo para depois a gente poder classificá-lo, né? Nós temos alguns sistemas de classificações a partir dessas características físicas e granulométricas, enfim, toda essa parte de caracterização, a gente consegue classificar os solos. Vemos também a parte de prospecção do subsolo, então assim, as sondagens, principalmente o SPT, para a gente definir como é que é, né, o perfil do nosso subsolo. Também vemos a parte de compactação dos solos, então como é feita a compactação, tanto em campo quanto em laboratório, a definição dos parâmetros ótimos de compactação para cada tipo de solo. Também estudamos a distribuição de tensões nos solos devido ao acréscimo e ao alívio de cargas. Então, quando você constrói alguma coisa em cima do seu terreno, ou quando você escava aquele terreno, você tem uma mudança de distribuição de tensões. Como que isso acontece, né? Então, também vemos na disciplina de Mecânica dos Solos. Também estudamos a parte de comportamento hidráulico dos solos, como que a água se comporta nesse solo, né? Então, como que ela percola, velocidade de percolação, então como a gente vai entender como que acontece essa movimentação da água nos solos. Também temos a parte de deformabilidade dos solos, então como ele se deforma, solos mais deformáveis, menos deformáveis, o que influencia, os parâmetros, os ensaios. Também temos a parte de resistência dos solos, então quais são os parâmetros de resistência, como a gente determina esses parâmetros, o que influencia esses parâmetros, e por fim, os empuxos de terra, né? Então como que funciona a questão dos empuxos em algumas situações também. E por que a gente estuda a mecânica dos solos? Então, a partir de todos esses tópicos que eu mostrei para vocês, a gente vai definir vários conceitos ali que a gente vai trazer para algumas situações práticas aonde esses conceitos são aplicáveis. Então, como por exemplo, as fundações. Então, pessoal, a fundação não é simplesmente aquele elemento de concreto armado ou de aço que você soterrou, né, colocou ali dentro do seu perfil de terreno. Todo o perfil de terreno, aquele maciço de solo que está envolvendo o seu elemento de concreto ou aço, também faz parte da fundação. Então, a interação entre os dois elementos, né, o solo e o elemento de concreto ou aço, vão fazer parte da fundação. Então, a gente entender como é que funciona esse comportamento desse perfil de solo que está ali em volta da fundação, né, onde ela está assentada, é importante para a gente definir qual tipo de fundação mais adequado para aquele terreno, se é uma fundação rasa, profunda, para a gente fazer um projeto da forma mais viável possível. Também, pessoal, algumas obras utilizamos o solo como próprio material de construção, né? Então, por exemplo, barragens de terra, aterros, estradas e pavimentos, utilizamos o próprio solo para construir aquela obra. Então, a gente precisa determinar quais são as características daquele solo que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o solo do próprio local da obra, ou vamos ter que trazer o solo de outro local, né? Então, tudo isso envolve mecânica dos solos. A estabilidade dos solos também, então taludes, escavações, escoramentos, né? Então, tudo isso vai interferir na estabilidade do solo. Então, os conceitos de mecânica do solo, os conceitos de resistência, conceitos de empuxo, vai influenciar nessa parte de estabilidade. E também o suporte do solo, né? O próprio solo vai ser, então, o nosso suporte, o nosso terreno ali de suporte para várias edificações. Então, a gente tem que entender qual que é a capacidade de carga daquele solo para receber aquela edificação em cima. Eu trouxe aqui um exemplo, pessoal, de um erro, né, de má utilização dos conceitos de mecânica dos solos, ou a não utilização dos conceitos de mecânica dos solos, que aconteceu há muito tempo atrás. Então, era mais precária, né, a questão, o conhecimento sobre a mecânica dos solos, que é a Torre de Pisa, né? Então, a Torre de Pisa, pessoal, ela não está torta lá de propósito, não colocaram ela torta de propósito. Foi um erro de mecânica dos solos, um erro geotécnico, um erro de projeto de fundações, que levou a ela ficar dessa forma. Não se sabia, né, que abaixo da camada de areia do terreno ali existia uma camada de argila bastante deformável, né? Então, houve esse recalque diferencial, que é quando um lado da edificação afunda, né, recalca mais do que o outro lado, e ela ficou torta dessa forma aqui. Lá, por sorte, né, gerou um atrativo econômico, um atrativo turístico. Então, é viável eles manterem a edificação torta. Hoje em dia ela está estável, foram feitos
reparos para que não houvesse nenhum risco de ruína, né? Mas elas mantiveram ela torta ali porque gerou um atrativo econômico e turístico. O que não aconteceria, por exemplo, num edifício, né? Imagine você ser dono de um apartamento, de um edifício, que ficou torto dessa maneira aí por algum erro de mecânica dos solos, um erro de projeto de fundações. Ele ficou torto quanto você perderia, né, de valor econômico desse imóvel ali no mercado, né? Então, nem sempre essa questão ali de gerar, né, um valor turístico e econômico acontece. Então, quando a gente não tem, né, não faz o estudo adequado e não existe essa falta de conhecimento em mecânica dos solos, acontecem diversos acidentes, gerando então riscos e prejuízos ali, tanto econômicos, materiais, quanto também de vidas humanas, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de um desabamento de uma encosta de uma rodovia, né? Então, houve esse desabamento, há o risco ali de esse acidente aumentar, né? Desabar mais ainda essa encosta, de repente e levar toda a rodovia para baixo, impedindo, por exemplo, o acesso a alguma cidade, algum local, alguma região de algum lugar aí no país, por exemplo. Aqui nós temos o exemplo da construção de um metrô, né? Então foi feita a escavação e foi feito o escoramento das paredes dessa escavação. Foi projetado de uma forma inadequada, esse escoramento não suportou esse empuxo todo que veio de solo ali atrás desse escoramento, e ele veio desabar, levando tudo que estava ali em cima também. Aqui um outro exemplo, pessoal, é de encostas, né? Então a gente tem aí um crescimento muito grande de várias cidades, né? Então há em muitos locais a ocupação inadequada, né, do solo e muitas vezes a construção de edificações, de casas em encostas, né? E essas encostas não estão preparadas para receber essa carga toda que está sendo construída ali em cima. Então, de repente, às vezes alguma situação, por exemplo, de um dia que chove muito, né? Essas encostas vêm a desabar e vem trazendo tudo, né? Desabando tudo junto, essas edificações que estão acima dela. Aqui mais um exemplo de acidente de encostas, aqui é lá de Angra dos Reis, que foi bem famoso esse acidente, né, que gerou ali percas de vidas, grandes perdas de vidas, né, além de soterramento ali de casas, né, enfim. Então foi um acidente bem significativo e novamente ali devido, né, à falta de conhecimento em mecânica dos solos. E por fim, como eu comentei anteriormente, né, nesse caso aqui, né, não houve aquela geração de atrativo turístico e econômico como a Torre de Pisa. Aqui é um edifício residencial que houve esse recalque diferencial e o edifício ficou inclinado dessa maneira, né? Então imaginem você ser dono desse apartamento, o quanto você vai perder de dinheiro se caso você quiser vender esse apartamento, por exemplo. Mesmo que não haja um risco de ruína aqui, pessoal, imagine o desconforto, né, de você morar num lugar desse, inclinado dessa forma, né? Imagina o escoamento de água no banheiro, como é que funciona, fica todo errado, né? Então, assim, no dia a dia há um desconforto muito grande. Então, aqui eu quis trazer para vocês algumas situações, né, onde a mecânica dos solos é super importante. Então, de fato, é uma disciplina importante para a gente entender, compreender todos os conceitos, para a gente conseguir identificar todo o comportamento do solo, porque o solo é o nosso material de suporte na maioria das nossas obras, né? Então a gente precisa entender como é que funciona aquele solo. E aí que entra a mecânica dos solos para ajudar a gente a compreender esse comportamento. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, um panorama mais geral da disciplina e da importância da disciplina. E era isso. Muito obrigado. Pessoal, meu nome é Maria Gabriela e eu estou no 4º ano de Engenharia Civil. Eu estou participando da minha segunda iniciação científica na área de geotecnia com a professora Raquel e eu vou falar um pouquinho da minha experiência e da importância desse projeto na faculdade. A IC, ela não é um diferencial só no nosso currículo, mas ela também é uma oportunidade para a gente desenvolver nossas habilidades como pensamento crítico e aprofundar nossos conhecimentos na prática. Quando eu comecei, eu ainda não havia tido a matéria, mas eu tive a chance de ir para o laboratório e realizar os experimentos. E isso foi muito legal porque nós temos muita teoria nos primeiros anos de curso e isso foi muito estimulante para mim. Além disso, eu comecei a entender e me interessar muito pelo assunto antes de ter ele em sala de aula, o que facilitou muito o meu aprendizado, e eu também conheci pessoas incríveis que me ajudaram na minha trajetória. E eu também tive a oportunidade de desenvolver mais as minhas habilidades de leitura e escrita. Na IC, as atividades que eu tive que realizar foram simples, como leitura de texto, pesquisa, escrita e os ensaios de laboratório. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria para vocês aproveitarem as oportunidades, conversar com os professores, demonstrar interesse e não ter medo de não dar conta, porque os orientadores da faculdade são incríveis. Eles dão todo o suporte que nós precisamos e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional.
pessoal, meu nome é Maria Fernanda, eu estou no 4º ano do curso e faço iniciação científica desde o meu 1º ano de graduação com a professora Eliana, na parte de infraestrutura de transportes, mas em específico em gerenciamento de pavimentos urbanos. E fazer iniciação científica me ajudou a um hábito que eu queria muito criar, que era ler e escrever. Junto com a professora e o professor Carlos, eu tenho artigos publicados e isso foi muito enriquecedor para mim, não só na questão profissional, mas também como aluna. Isso me ajudou a estudar, a evoluir nas provas. E a IC também me proporcionou disciplina, objetivo, fez com que eu abrisse os olhos para a área que eu realmente quero seguir depois de formada. E para quem tem curiosidade, deseja fazer, é um bom caminho e eu, assim, recomendo muito para a evolução pessoal e profissional como aluno, é muito enriquecedor. Me chamo Larissa e durante a graduação eu participei de um projeto de iniciação científica na área de infraestrutura de transportes. Essa participação ela foi fundamental para desenvolver o meu pensamento crítico e me permitiu aprofundar também meus conhecimentos e contribuir com pesquisas aplicadas na área. Recentemente eu finalizei o meu mestrado e agora, estando no doutorado, eu percebo que a pesquisa ela impulsionou a minha formação acadêmica. Eu acredito que a ciência ela transforma vidas e que investir nesse caminho abre portas para o futuro. Olá pessoal, meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor do curso de Engenharia Civil da UEL, trabalho na sub-área de Geotecnia e Transporte, mais especificamente com temas relacionados à análise, planejamento e operação de sistemas de transporte. Os sistemas de transporte eles possuem um papel muito importante no desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região. E para que esses sistemas possam ser implantados e mantidos, a gente precisa de um profissional que é um engenheiro de transporte, que vai atuar na análise, no planejamento, no projeto, na engenharia de tráfego, na logística e na segurança desse sistema. Os sistemas de transporte eles são responsáveis por viagens tanto de passageiros quanto de cargas. E eu preciso, como engenheiro de transporte, fazer análise das disponibilidades de tecnologia de transporte na atualidade, bem como conhecer os diferentes modos de viagem e os custos associados a cada um deles. Porque eu preciso atender alguns objetivos, como por exemplo, eu tenho que minimizar o tempo de viagem. Então, esse é um dos papéis fundamentais do engenheiro de transporte, quando ele atua no planejamento e no projeto de sistemas de transporte. Eu gostaria que vocês avaliassem essa imagem. Ela representa um mapa rodoviário do estado do Paraná, ou da maior parte do estado do Paraná. Se vocês observarem, nós temos aqui Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba, e essas linhas amarelas, elas representam as rodovias que ligam essas cidades. Eu acho que dá para ver que tem uma certa quantidade de ligações rodoviárias entre essas cidades. E se vocês compararem esse mapa com uma outra região, que não é aqui no Paraná, não é no Brasil, mas é aqui na América Latina, vocês vão ver que aqui tem bem menos ligações rodoviárias. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta a título de reflexão para vocês. Existe relação entre o desenvolvimento socioeconômico e os sistemas de transporte? Será que o mapa rodoviário do estado do Paraná indica que, em função da densidade de vias, essa região do estado do Paraná é mais desenvolvida que aquela segunda região que eu mostrei, que tinha bem menos rodovias? Então, isso é uma pergunta que eu deixo para vocês. Tá? Bem, em termos da minha atuação no curso de Engenharia Civil da UEL, na graduação, eu trabalho com ensino. Vocês vão fazer pelo menos uma disciplina comigo, que é a disciplina de transporte. Também trabalho com pesquisa na graduação, a parte de iniciação científica, chamada IC, e TCC, os trabalhos de conclusão de curso. Também oriento projetos, alunos em projetos de extensão, chamados projetos de AEX. Atualmente eu estou na coordenação do Laboratório de Engenharia de Transporte, o LETCTU, onde a gente desenvolve muitos trabalhos, tanto de extensão quanto de pesquisa e também alguma coisa de ensino. Eu quero deixar para vocês aqui uma recomendação. Aqueles que puderem e quiserem, assistam esse vídeo que está disponível no canal do LETCTU no YouTube. É só escanear o código, tá? Que vocês vão ser direcionados
para esse vídeo. É muito legal, fala um pouco do que é engenharia de transporte. Bem, vocês têm o meu e-mail, ceprado@uel.br. A minha sala é a sala de número 26. O telefone é o 33714441. Eu divido a sala com a professora Eliana Fontinelli. E eu estou à disposição de vocês, desejo a vocês um excelente curso e quaisquer dúvidas ou questões que vocês queiram debater sobre transporte, podem me procurar. Até mais.